Pega a visão do guerreiro. Ontem tivemos uma bela ministração no culto de ensinamento, onde o bispo Samuel Ferreira fez um comparativo entre Abinadab de 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, com 20 anos com a arca do concerto junto a ele e nada, e Obed-Edom de 1 Crônicas 13, 14, onde em 3 meses a vida dele foi mudada. Não é o que eu quero compartilhar, mas eu saí meditando e pensando, né? O bispo usa uma frase muito interessante que diz, aquela passagem dos 4 leprosos, que inclusive eu ministrei esses dias, onde na porta de Samaria, Deus usou a vida deles para que um grande livramento viesse para Samaria, né? E o bispo fala, Deus não nos usa pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Nós podemos ser uma porcaria, mas se Deus resolve usar as nossas vidas, Deus vai usar. E eu fiquei pensando entre Abinadab e Obed-Edom. E Deus me levou num contexto bem diferente, eu fiquei pensando no bode expiatório. Bode expiatório, o que tem a ver? Vamos lá. Em Levítico 16, do verso 7 ao 10, se faz a comparação do bode expiatório. Então na expiação se separavam 2 bodes, um ia para a expiação, que era expiação para o Senhor, e o outro ia para Azazel. Quem era Azazel? Azazel era um anjo que eles lançavam aquele bode no deserto e ele era encarregado de, por um ano, pagar os pecados dos israelitas. Vamos lá que você vai entender. Parece um pouco complicado. Em Levítico 16, 20, após a expiação que o sumo sacerdote fazia, que era Arão na época, pegava para fazer a expiação com um dos bodes, fazia um sorteio, um ia para a expiação e o outro ia ser solto no deserto, para Azazel por um ano pagar as iniquidades do povo. Só que olha que coisa interessante, quando esse bode era lançado, impunha-se as mãos sobre ele e lançava os pecados sobre aquele bode expiatório. E o bode expiatório nos dias de hoje também é muita gente que paga preço por outras pessoas cometerem algumas coisas erradas, né? E tem muita gente hoje pagando preço porque, em vez de colocar os olhos no altar de Deus, da onde vem a bênção, olham mais para o profeta. E quando eles olham mais para o profeta, como tinha o caso de Abinadab, que não manifestava a presença de Deus, e Obed-Edom, que manifestava a presença de Deus, trazem problemas para a vida deles, por imposição de mãos de homens desconcertados fazendo a obra de Deus, que traz um grande problema. Então, o que eu quero passar para você nesta manhã? Olha só, em Hebreus 10, verso 1, fala que tudo porque a lei tem da sombra dos bens futuros. Então, essa passagem que eu estou passando para você era a sombra do que viria. Na realidade, Jesus representa o bode da expiação e o bode expiatório que foi lançado no deserto. Porém, quando você não olha para Jesus e começa a olhar para o homem, as iniquidades do homem recaem sobre a tua vida. Aí você te pergunta, poxa, eu estou indo na igreja e as coisas não estão acontecendo, porque está olhando para o homem? E se a pessoa não está bem, vai vir problemas. Por isso que tem muita gente que pula. Eu, graças a Deus, irmãos, eu carrego um privilégio na minha vida. Eu não sou de pular no ministério no outro. Eu me converti na Casa Apostólica Cristo Centro, uma bênção na minha vida. O apóstolo Rubens, homem de Deus. Eu mudei para Santana de Parnaíba. Quando eu mudei para Santana de Parnaíba, a igreja não se instalou em Santana de Parnaíba e eu precisava continuar congregando. E passei para a Assembleia de Deus do Brás, onde hoje o bispo Samuel Ferreira é o meu líder e eu respeito e amo a vida dele muito, porque muitas bênçãos recaem sobre a minha vida com o altar de Deus, com as palavras proféticas que saem daquele lugar. Então o que eu quero dizer para você? Não seja bode expiatório. Olhe para o altar. Não fica migrando, você vai em qualquer lugar ali, eu quero oração, fica pedindo oração toda hora de homens que você nem sabe como é que tá a vida e baixa a cabeça lá, e a pessoa põe a mão na tua cabeça e você recebe oração. Irmão, pelo amor de Deus, irmãos, olha aqui que está falando em Hebreus 10:1, porque a lei tem da sombra dos bons frutos. E ainda fala no finalzinho, somos aperfeiçoados em Deus. Quando você deixa de ser aperfeiçoado em Deus, você, em vez de buscar bênção para a tua vida, eu não estou criticando ninguém, eu estou falando uma verdade bíblica para o teu coração. Tem gente pagando preço porque estão deixando de olhar para o altar de Deus e ser aperfeiçoado pela tua palavra, e estão querendo ser aperfeiçoados por homens falhos. Nós somos falhos.
Em Isaías 53, versos 5 e 6, quem foi ferido por nós? Quem é que foi ferido por nós? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Éramos ovelhas desgarradas. Infelizmente tem gente andando como ovelhas desgarradas e não consegue encontrar um local para ser aperfeiçoado por Deus. E olhando para homens tem trazido problemas sérios para a vida deles. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, toma cuidado com a unção que você recebe. Isaías 10, 27 é bem claro. A unção quebra todo o jugo. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você para finalizar. A unção de Deus quebra todo o jugo. Porém, irmãos, você sempre tem que olhar em 2 Timóteo, para finalizar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo fala: desperta o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Presta atenção, para finalizar. O apóstolo Paulo está falando: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Imposição das minhas mãos. Agora, irmão, se você entra debaixo de uma pessoa desconcertada, baixa a tua cabecinha e ele impõe a mão sobre a tua cabeça, em vez de vir bênção para tua... Se você não estiver ligado e sendo aperfeiçoado por Deus, pelo altar de Deus, você vai ter problemas na tua vida. Então, em nome de Jesus, tem ali Abinadad, uma pessoa que representava um local que estava a arca da aliança, mas não tinha a presença de Deus. E Obed-Edom, um homem humilde. E não seja hipócrita e medíocre, porque as pessoas pensam que humildade está ligado àquela coisa simplória. O Brás é uma super igreja, uma super estrutura, mas tem gente humilde naquele altar. Não confunda humildade com mediocridade. Amém? Então não seja um bode expiatório na tua vida cristã. Seja aperfeiçoado por Deus, para que você não venha a ter problemas lá na frente. E não fica pulando de um lado para o outro, batendo na tua cabeça, correndo que nem um doido atrás de homens. Corra atrás de Deus, do altar de Deus. Amém? Pega a visão do canal do Guerreiro.